Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui novamente na outra aula de forma abrupta, certo? Mas aqui estamos novamente para mais uma aula, certo? Do jeito que dá aqui. Vamos lá, certo? Hoje nós vamos falar sobre aleto orgânico. E os gaiatinhos de plantão, se for na sala de aula, tá falando que é galeto. Não é galeto, certo? É aleto, certo? Então hoje vamos para mais uma aula. Ai, professor, tá aula, tá aula. Calma que vai dar certo. Na tranquilidade, certo? Lembrando que aí tem meu Instagram, professor Wander Menezes. Esse Instagram é próprio para resolver as coisas da escola. Então vou estar disponibilizando o link das videoaulas, vou estar disponibilizando também os exercícios e eu vou estar recebendo os exercícios de quem não tem acesso à Google Sala de Aula, certo? Então tem pessoas que não têm acesso, seja por Wi-Fi, seja por algumas dessas questões, certo? Então eu vou estar disponibilizando exatamente esse arroba aí para estar entregando a atividade também. Mas a preferência é pelo Google Sala de Aula. Eu só estou dando uma coisa a mais e preferencialmente também de pessoas que não têm acesso ao Google Sala de Aula, como tem gente que tem maior dificuldade com isso, certo? Antes de estudar o que é aleto, a gente tem que relembrar a tabela periódica, certo? Quando a gente fala da tabela periódica, tem gente que pensa que a gente tem que decorar ela toda. Aí eu vou decorar toda a tabela periódica. Não, pessoal, não. Você não precisa decorar tudo, certo? Mas você precisa ter umas informações básicas, certo? Quais são essas informações, professor? Tá aqui. Tem 7 linhas e 18 colunas. 17 linhas e 18 colunas. Professor, e essas duas de baixo? Essa primeira de baixo era referente à sexta linha e a sétima aqui, a outra de baixo, a sétima linha. Certo? Tranquilo? Suave na nave? Vamos lá, certo? Eu quero que vocês prestem atenção a esses dois grupos, o 17 e o 18. 17 e 18. O 18 é o que a gente chama de gases nobres, são os gases inertes, que eles já são inertes entre si, porque eles já são completos, suficientes, certo? Mas existe o antes dele, o grupo 17. Esse grupo 17 é chamado de grupo dos halogênios. Os halogênios, eles formam os haletos. Quem é composto aí? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, certo? Eles são os halogênios. E os halogênios têm uma característica interessante, que é a característica da eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade do ar de ganhar elétrons, não está escrito aí. Capacidade do ar de ganhar elétrons. Então, quanto mais aí a minha, aí a direita, né? Esquerda, é direita. Quanto mais aí à direita da tabela e quanto mais para cima, maior a eletronegatividade dele, tirando a dos gases nobres, porque os gases nobres, como eles são inertes, eles não entram aí, certo? Então, os halogênios, como eles estão mais à direita da tabela, certo? Como eles estão mais para cá da tabela periódica, certo? Como eles estão mais para aí, eles tendem a ter uma eletronegatividade maior, certo? E como é de cima para baixo, o primeiro vai ter eletronegatividade maior. E o primeiro que apareceu lá é o flúor, o F de flúor, certo? Aquilo lá que tem no que você vai no dentista, aí o médico diz que precisa passar flúor no dente, lá. Tá aí, certo? Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Por quê? Porque está mais à direita e mais acima. Então, ele tem essa característica aí da eletronegatividade. O que são aletos orgânicos? Aletos orgânicos é todo composto derivado de hidrocarboneto pela substituição de um ou mais hidrogênios da molécula por átomos de halogênios, flúor, cloro, bromo ou iodo, certo? O que é isso daí? Me explica com calma. Ele é derivado de hidrocarboneto, lembrando que hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. O aleto aí já vai deixar de ter só carbono e hidrogênio, vai ter outra coisa, certo? Então vai substituir um ou mais hidrogênios, tá aqui, ó. Vai substituir, você tira um desses ou mais hidrogênios para colocar um halogênio. Qual é o halogênio? Flúor, cloro, bromo ou iodo, certo? Iodo, certo? Aqui, eu tenho RX. Professor, o que é esse R aqui? R quer dizer uma cadeia qualquer,
certo? Uma cadeia qualquer. Na química, quando você vê esse R, aí não é raio, não é... R é uma cadeia qualquer. Você tem uma cadeia qualquer ligada a um X, em que esse X é o flúor, F de flúor, C de cloro, Br de bromo ou I de iodo, certo? Aqui, ó, bromometano, tá aqui o bromo, ó. Cloroetano, diclorofluometano, aqui o bromo aqui, ó, o bromo aqui e o cloro aqui. Então, quando eu tiro o hidrogênio e coloco um halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, é um haleto orgânico. Não vou focar tanto na nomenclatura para não ficar tão maçante a aula. E isso aí tem escrito também, essa que é uma das mais fáceis, certo? Então, para você ver. Quando tira o hidrogênio e coloca flúor, cloro, bromo ou iodo, um desses quatro, ou pode ser até ser os quatro, certo? Pode ser mais de um também. Isso é um haleto orgânico. Tranquilo? Então, eu acho mais interessante do que focar na nomenclatura, focar nessa parte mais ambiental, certo? Que são os CF6. O que é esses CF6? Eles são formados por moléculas do tipo metano e etano. Seus átomos de hidrogênio são substituídos por átomos de cloro e flúor, certo? Aí eles estão dando algum nome de alguns CF6 aí. Tem aí, ó, o flúor, tricloro, metano e por aí vai. Tranquilo? Então, o que é esse CFC, certo? Esses hidrocarbonetos que foram tirados seus hidrogênios, substituídos por halogênios, o que tem a ver com o meio ambiente. Os CFCs eram produzidos principalmente para serem usados em compressores para refrigeração domésticas, por exemplo, em geladeira, certo? Então, ele era para refrigeração. Para expansão de polinas e tem produtos de spray também. Porém, ele vem sendo gradativamente substituído por outros compostos, pois os F6 lançados na atmosfera são os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Então, ou seja, os químicos eles observaram, opa, isso daqui tem um baita poder de refrigeração. Só que também quando é liberado na camada de ozônio, ele faz mal a essa camada, ele reduz a camada de ozônio porque ele reage com o ozônio, certo? Então, o que é que os químicos eles fizeram? Eles tiraram, certo? Eles estão tirando gradativamente e trocando esses F6 por outros compostos, certo? Então, quando cair do Enem alguma contextualização do CF6, você vai ter que tocar, ó, CFC, certo? Curitiba Futebol Clube. Não é isso, é CFC, cloro, flúor. Cloro, flúor, CFC é um haleto. Os haletos, esses CF6 fazem mal ao meio ambiente, certo? Então, isso você tem que ter em sua mente. Então, pessoal, tá aí as páginas do livro, páginas 51 a 55, você pode dar uma lida, certo? Professor, obrigado. Mas é o seu conhecimento, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter pra gente é o conhecimento, entende? Então, pro seu conhecimento, certo? Tá aí, página 51 a 55. Tranquilidade, fechou? Aula mais simples, aula mais rápida, certo? Só para a gente entender o que é um haleto mesmo e onde ele é o contexto que ele é aplicado. Tranquilidade? Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau.